Olá, gente. Que alegria passar o dia com vocês. Na verdade, você vai assistir um episódio, mas a gente aqui já está quase fazendo a vigília da. Não, não é Não, vigília. não é Não, vigília. São 18 ainda, não é são vigília. 18, não é vigília ainda. Tudo certo aí, pastor Will Carvalho? Eu estou muito bem, estou muito feliz que a gente está vivendo aqui também mais um dia especial e hoje, agora, nesse momento, nessa gravação, com a amiga querida, eu tenho tanto respeito e admiração. Então hoje Já estamos cheios aqui, estamos cheios. já Tem que começou começar bajulando, né? todo Claro. rasgando a seda e mais um Sim, monte de sim, sim, coisa aí, isso um aí. monte de tecido aí. Amigaça, amigaça. É isso aí. A gente tem um prazer de um papo super importante nesse período que a gente está vivendo. Nossa convidada de hoje, Valéria Vilhena. Opa, obrigada, gente, pelo convite. E a amorosidade, Pava, aqui é recíproca, não vai dar para esconder, não. Ah, meu Deus do céu. Hoje, ó, estamos todos assim hoje. A gente já chorou, já riu, já fez um monte de coisa. E olha só, Valéria, onde está a minha colinha aqui? Mas nem precisa de cola. Você é teóloga, olha o currículo, vai vendo. Teóloga, mestrado em Ciências da Religião, o doutorado que eu não vou lembrar, doutorado em Educação e História Cultural? Educação e História Cultural e fundadora do EIG Evangélicas Pela Igualdade de Gênero. pela Igualdade de Gênero. Ou seja, traduzindo assim meio rapidinho assim para dar uma simplificada e para deixar algumas senhoras crentes desfazendo o coque, uma feminista cristã. Aí um monte de gente já assusta. Não assusta, Valéria, quando fala feminista, assim? Sim, então sempre querendo tirar esse espaço nosso, né? De que somos feministas e somos cristãs. Então, ó, vamos inverter o currículo aí, começando pelo feminista cristã. Explica pra gente o que é ser feminista e cristã ao mesmo tempo. Você sabe que você me fez lembrar agora com essa pergunta? Eu estava numa igreja e me perguntaram, também num movimento jovem e tal, o que veio primeiro. Não era o ovo, a galinha, mas o feminismo ou a minha espiritualidade, né, cristã, a minha religiosidade cristã. E eu respondi sem titubear, né? Eu sou feminista porque eu sou cristã. Então, para mim, os valores cristãos não estão em dissonância, não são contraditórios ao feminismo que eu acredito, atuo, milito, né? Então, assim, eu acho que essa questão de ser feminista cristã, né, é uma questão mais didática e talvez vem da academia, né, de tentar nos colocar, né, nos quadradinhos e para entender melhor o movimento feminista que é plural, né, que tem várias vertentes, mas eu entendo o feminismo não só como um campo do saber, que é também, né, dentro do campo dos estudos de gênero, né? Então, mas eu entendo também o feminismo como movimento das mulheres, como movimento de mulheres, movimento de luta, de resistência, né? Por exemplo, para a gente falar um pouquinho do feminismo cristão, nós temos aí na nossa historicidade, digamos assim, muitas pastoras estadunidenses, né? Então, muitas mulheres cristãs que deram as suas vidas mesmo, né? Para que nós, mulheres, pudéssemos alcançar direitos, né? Para que nós pudéssemos ter uma teologia, por exemplo, que fosse mais humanizadora, libertadora, que a gente realmente conseguisse sair dessa matriz que a gente tem de cristianismo colonial, né, que veio, embora superado a colonização, ele ainda está aí com todos os seus valores que a gente chama da colonialidade, né? Então a gente tem que saber que nós somos fruto de uma colonização exploratória, escravocrata, patriarcal, racista, cristã. Então, nós queremos, por exemplo, com o feminismo cristão, com as teologias
feministas dizer, olha, é possível pensar diferente. Lindo demais, hein, Will? Demais, demais. Eu queria, nessa linha aqui, continuar nossa prosa e te perguntar o seguinte. Ainda que exista todo esse esclarecimento sobre feminismo e cristianismo, o que nós precisamos fazer para desvincular a ideia, para eliminar a ideia? Isso, quando eu digo nós, estou dizendo nós homens, tá? Não estou generalizando a raça humana, estou falando nós homens, fazendo um recorte. O que nós temos que fazer para acabar com essa ideia de que o feminismo é o contrário do machismo? Porque tem nas entrelinhas, sustentar essa ideia é sustentar a aniquilação do feminismo, por exemplo. Sim. Olha, eu acho que muita coisa pode ser feita, mas vamos começar com pequenos passos. Sim, sim. Para ficar mais assim, a gente vislumbrar a possibilidade, porque tem a possibilidade, né? Então, pensando nos homens, né, e nessa especificidade mesmo, né, da nossa religião cristã, a gente tem que lembrar que a nossa religião, esta que veio com a colonização, ela é uma religião construída pelos homens, para os homens, com os homens, e que sempre deixaram em todo o processo as mulheres excluídas, não só da história, mas dos espaços decisórios, da produção, do espaço de produção teológica, do espaço da própria tradução dos textos, do espaço da interpretação, enfim, né? Então, assim, eu acho que poderia começar reconhecendo esse seu privilegiamento que é histórico, né? Então, a gente não pode admitir, né, e aqui eu não sei se eu posso, mas eu gostaria muito de lembrar do primeiro debate que a gente... Deve lembrar. Ok. Aqui Por você favor. está em casa. Que nós tivemos ontem com os presidenciáveis, né, e o atual presidente, candidato, né, à reeleição, dizendo: as mulheres me amam. Não, as mulheres não te amam. Ele é rejeitado por 60% das mulheres. Então, as mulheres não amam Bolsonaro. E por quê? E alguns homens também, né, Will? Não mesmo. Sim. Então, assim, eu acho... E uma das coisas horrorosas que a gente acompanhou, e eu não vou dizer que foi do debate de ontem, porque é toda uma vida, né, contra as mulheres, né? É uma vida de misoginia, de sexismo, de preconceito, de falsa moralidade, né? É uma coisa pesarosa que nos faz mal, né? Mas, assim, você pode perceber o tempo todo que ele não tem a mínima sensibilidade com o que eu estou propondo agora como primeiro passo. Total. De reconhecimento do seu privilégio histórico, né? Então, eu acho que a gente poderia começar por aí. Então, apoiar as mulheres feministas, né, que lutam por direitos, que estão aí na resistência, seja do feminismo mais secular, né, seja de um feminismo que não deixa de fora a dimensão de fé das mulheres. Porque eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso hoje. A gente precisa melhorar enquanto sociedade no seguinte ponto. Nós fazemos parte de um Estado laico, ou pelo menos, teoricamente, constitucionalmente, nós temos mecanismos, né, dispositivos para pensar o nosso Estado como um Estado laico, né, e isso fortaleceria muito a nossa democracia, que também precisa ser aprofundada, né? Então, democracia e Estado laico precisam estar ali se retroalimentando. E nós precisamos pensar muito nessa laicidade, porque a gente pensar que esse feminismo cristão pode colaborar muito com o Estado laico, né? Porque se eu parto as minhas reflexões de que fazemos parte, somos todos frutos, todos
e todes, né, somos frutos dessa colonização exploratória que vem, né, também não só com espada, mas com Bíblia, né, que é imposta, né, e que vem e despreza o que se tinha de espiritualidade, de religiosidade nessas terras, né, e que depois, com toda a escravização de pessoas, faz o mesmo com a espiritualidade dessas pessoas que também vêm nessa condição. Nós precisamos aprofundar o nosso Estado laico com dois pontos. Primeiro, vamos parar de olhar o religioso com preconceito. Vamos começar a olhar o religioso sem preconceito, sem desconsiderar que ele pode, que ela pode, né, que o religioso, a religiosa, pode sim contribuir com a construção de um país melhor, mais igualitário, mais solidário, mais, de fato, um país para todos, todas e todes. Bom, então vamos olhar para o religioso sem preconceito. Por um outro lado, né, vamos enfrentar de uma vez por todas o privilegiamento do cristianismo hegemônico dessa sociedade. Né? Então, assim, nós precisamos nos atentar em sempre fortalecer o Estado laico pelo diálogo interreligioso, por exemplo. Isso é uma coisa que nós, feministas cristãs, trabalhamos e trabalhamos muito bem, e trabalhamos isso cotidianamente nas nossas ações. Diálogo interreligioso. E quando eu falo em diálogo, eu não estou dizendo só em falar, mas em falar e ouvir. E quando ao falar e ao ouvir, eu reconheço a sua inteireza. Eu não desprezo. Eu não te olho com preconceito. Eu não demonizo o seu sagrado. Eu simplesmente consigo caminhar junto. Eu também não sou. Há quem também tenha pluralidade de identidade religiosa, né? E tudo bem, né? Mas eu não preciso... para caminhar com o diálogo interreligioso, por exemplo, então você tudo é de Deus, tudo é uma bagunça, é o sincretismo. Não estou falando nada disso. Pode ser que conversando, caminhando, por exemplo, com uma mãe de santo, eu fale algumas coisas que para ela não faça o mínimo de sentido, porque ela é de uma outra matriz religiosa, de uma outra matriz de crença, né? E pode acontecer a mesma coisa comigo, ela dizer alguma coisa que não me faça sentido, mas a caminhada é tão boa, né? O diálogo é tão respeitoso, é tão amoroso, nós temos tantas coisas em comuns para a construção deste país que não me faz sentido, mas não me divide, não me separa, não me distancia dela, né? Então, é isso, é Estado laico, sem preconceito com os religiosos, mas também nós, que fazemos parte dessa religiosidade que é hegemônica, que foi imposta, também precisa entender que o seu lugar é ou seja, é se somando a tantas outras religiosidades e pluralidade religiosa que compõe, que constitui, que fez o nosso país. Olha só, você está chegando agora no nosso papo, e aí você vê dois caras falando de feminismo, de questão feminina. Então, peraí, calma, muita calma nessa hora. Nós convidamos algumas amigas, porque não é o nosso lugar de fala. Olha, ontem até... Se eu contar para vocês as roupas que o Will estava usando na festa ontem, eu achei até que ele estava assim... Não, zoeira. Vanessa, beijo. Então, a gente convidou, vamos falar sério, um discurso tão lindo, tão polido assim... Mas, Pablo, eu posso falar sobre lugar de fala? Só uma coisinha? Deve, claro, por favor. Lugar de fala não impede, não proíbe ninguém de falar sobre qualquer tema. Legal. Isso é um equívoco. É um equívoco. Lugar de fala é eu me posicionar socialmente, dizer, por exemplo, porque eu sou uma mulher branca e eu não posso ser antirracista? Ao contrário, eu tenho obrigação, eu devo, só que eu vou falar
O meu lugar de fala é enquanto mulher branca. A gente chega aqui Então, nesse vocês tipo de podem, assunto. A sim. gente chega nesse tipo de assunto, sabe o quê? Nós somos, ao contrário do que era, na verdade, que eu sempre era do fundão, mas aqui a gente é da turma da frente para aprender, todas as vezes. O tema a gente não compreende muito, a gente fica babando aqui nas aulas que a gente tem. Então, Verdade. mas existe aquela coisa assim, eu, na verdade, fiz uma referência subreptícia. Eita. Uau! Subreptícia é uma discussão que teve entre amigos, porque no final de semana, nas redes sociais, e assim a gente não queria parecer invadir, e aí, com toda essa doçura, ela explicou que a gente pode falar um pouquinho também, tá? Mas a gente vai mais aprender, né, Will? A gente só não pode fazer como eu certa vez vi um pastor homem, branco, virar para as mulheres e falar: deixa eu dar minha pitada de macho nessa conversa. Não dá, né? Não, Aí não, né? Ou aí querer não. nos ensinar feminismo, Pois é. né? A Aí gente não, né? vive feminismo. Ô, gente. Eu tenho formação, eu sou teóloga de formação, Sim. mas eu sou teóloga feminista por sobrevivência, gente, para eu poder continuar sendo uma mulher de fé. Nosso Ed tem... Quem que é a primeira participação? Pastora Vivian, é isso? Boa, vamos lá. Minha querida pastora Vivian. Na tela aí para a gente poder ouvir. Vivian, que é pastora na comunidade cristã na Zona Leste, né? Isso aí. Olá, gente querida, muito bom estar aqui com vocês. Valéria, minha amiga, é maravilhoso saber que você está aí no Se Pode Crer, com os meninos, com o Pava e com o Will. E a minha pergunta é simples, é só você inspirar outras mulheres como você me inspirou através da sua trajetória, como você chegou até onde você está, como você chegou na EIG, como que foi, né, essa trajetória, a sua história, até a confecção do livro também, né? O que você teve de inspiração, destacar as coisas mais marcantes, os fatos mais marcantes que você teve na sua vida. Um beijo, tudo de bom para vocês. Boa. E aí, Vá, o que você responde? Pastora Vivian, querida, muito obrigada por sua pergunta e oportunidade. Eu cheguei perto de você, isso é o mais importante. Então, assim, mas eu agradeço muito porque vai me fazer relembrar um pouquinho minha trajetória. A EIG nasce, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que nada mais é do que um coletivo, do que um movimento de mulheres organizadas como movimento, mas agora também como uma associação, realmente para pautar não só uma espiritualidade mais saudável, né, por igualdade, mas também nós temos um eixo de atuação que é o enfrentamento às violências contra as mulheres, inclusive nos espaços religiosos. Bom, então, como eu cheguei à EIG e como a gente traçou esse eixo de atuação, né? Eu digo que é realmente um eixo norteador da EIG. Eu já tenho trabalhado, estudado, pesquisado há mais de 20 anos em torno de gênero, religião e violências. E de início... Começou no ensino fundamental. Bom, muito obrigada, né? Poderia ser, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, não, Pava. Começou até muito tardiamente, né? Porque começou só na minha graduação. Mas eu já comecei, então, estudando teologia, eu fui percebendo como aquele espaço era muito seco, muito árido, muito de impedimento para nós, mulheres. E a gente nunca pensa religião e violência, né? Para a gente, a religião está sempre muito ligado à paz, a valores importantes que nos construíram, à ética, né? Então, assim, eu nunca tinha feito esse imbricamento para pensar violência e religião.
E logo na graduação eu resolvi trabalhar sobre a temática no meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie sobre ministério feminino na IPI. E por conta disso, que inclusive era um pequeno trabalho de pesquisa somente, de uma graduação, né, que fazia uma trajetória histórica bem curta, né, bem simplória, das mulheres da Igreja IPI, né, Igreja Presbiteriana Independente, como elas conseguiram chegar, né, a ter o pastorado feminino, o ministério feminino, né, realmente consentido, né? Enfim, porque, na realidade, é fruto realmente do trabalho e da luta das mulheres presbiterianas independentes. Mas os homens sempre se colocam e estão nessa posição de permitir ou não, né? A IPB nem permitiu até agora, mas, enfim, a IPI permitiu. Eu entrevistei pastoras, diaconisas, enfim. E, para minha surpresa, estava já naquela coisa, último semestre, o TCC pronto e tal, não sei o quê, o secretário do curso. Eu acho que é a primeira vez que eu estou contando isso assim, publicamente. Eba. Olha só. E o secretário entrou na sala, Valéria, a secretaria, o diretor do curso quer falar com você. Vejam, eu estava fazendo teologia na igreja, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, para minha surpresa, ele estava com o meu trabalhinho, meu TCC, assim, folheando para cá, folheando para cá, folheando para cá. Senta aí. Sentei, eu abracei minha mochila assim, olhando para ele. Isso não é trabalho de teologia e tal. E ficou o tempo todo, por um bom tempo, realmente fazendo com que eu desistisse, né, daquela temática. Porque não é bíblico, porque e tal, porque eu falei, mas não é sobre a IPB, é sobre a IPI. Não importa, não é bíblico e tal. E aquela discussão, só da parte dele. Eu resolvi que eu não iria, eu estava num processo de separação, filho pequeno, eu queria só terminar minha graduação, entregar meu trabalho de conclusão de curso. E eu falei, não, eu não vou gastar minha energia, eu não vou... Se concentra que foca, Valéria. E aí ele falou, fez um discurso. E aí? Eu falei, eu vou me resguardar ao meu direito, enquanto aluna, de trabalhar o tema que eu quiser no meu trabalho de conclusão de curso. E assim eu fiz. Mas uma segunda surpresa veio. Nesse aspecto, eu já dei até uma entrevista sobre isso. O meu trabalho não está junto com os trabalhos dos demais colegas que eu entreguei na secretaria. Nós estamos falando da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de um curso, né, que tem licenciatura, né, reconhecimento, licenciatura não, reconhecimento como um curso de graduação. Né? Enfim, e um dia eu fui lá e tive a surpresa de que meu trabalho não está lá. Né? Então, assim, minha trajetória começa porque nós, mulheres, todas nós, mulheres, mais cedo ou mais tarde, umas mais, outras menos, mas todas nós vamos sofrer violências no decorrer da nossa vida. Todo tipo de violência. A gente tenta ficar quieto sobre Mackenzie, mas vocês não ajudam a gente também, né? Que coisa. E já devo ter falado para você, IPI é a minha origem, a igreja, até, sei lá, 16, 17 anos, a igreja em que eu cresci, e que alguma coisa ainda, o pulso ainda pulsa, especialmente quando se compara com a igreja presbiteriana, que nos deu grandes figuras como Milton Ribeiro, enfim. Meu Deus. Ô, Vá, deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Você está a par, a EIG, como é que a EIG, que é a Evangélica pela Igualdade de Gênero, tem trabalhado, atuado nessa luta das mulheres presbiterianas do Brasil por um lugar, por uma equidade, pela busca pela equidade? Como é que a EIG se a EIG tem se envolvido, se você tem recebido pedido de apoio, como é que está isso no Brasil? O que você tem de notícias sobre isso?
Para quem não sabe, né, seria até interessante você falar um pouco sobre a luta das mulheres presbiterianas do Brasil. Né? Eu não posso falar por elas, Uhum. né? A única coisa que nós fizemos foi imediatamente fazer um grupo de trabalho dentro da EIG. Então, algumas mulheres presbiterianas, porque a EIG é um grupo de mulheres muito plural. Nós temos mulheres anglicanas, metodistas, presbiterianas, pentecostais, neopentecostais, né? Nós temos uma pluralidade. Temos, inclusive, mulheres que falam: eu não sou evangélica, mas eu gosto tanto de caminhar com vocês, bora, vamos juntas, né? Então, nós temos mulheres que também não são evangélicas, mas a grande maioria são mulheres evangélicas, e nessa pluralidade aí de evangélicos que a gente tem no nosso país. E aí, esse grupo de trabalho foi entre as mulheres evangélicas e 2 advogadas. E elas foram acompanhando, né, tanto dentro desse grupo de trabalho, mas também, enquanto mulheres presbiterianas, nesse grupo que as mulheres presbiterianas formaram, e coletivamente, e de forma muito, ao meu ver, muito bacana, muito positiva, corajosa, as mulheres presbiterianas, mas também com muita amorosidade, com muito respeito, né, com muitas preocupações, né? Essas mulheres trabalharam muito e emitiram um documento que, enfim, foi completamente, e por enquanto, também, no meu ponto de vista, muito desprezado, né? Mas eu espero muito... Esse documento recente agora? Esse documento recente. Nossa, eu recebi, assim, não cheguei a postar muito, Meire, me perdoe, você até puxou nossa orelha esses dias, mas logo após a publicação, um monte de pastores dizendo que... Dando descrédito total. Exato, assim. que quem escreveu não poderia falar e que não é assim que funciona, e assim, aquela coisa pouco machistoide, assim, né? Não era nem para ter escrito... Porque eles acham que as mulheres não podem nunca falar, né? As mulheres nunca podem ter opinião, posição, né? Mas elas se posicionaram, né? E as mulheres presbiterianas receberam, então, da EIG todo o apoio e sororidade, solidariedade, mas nós, enquanto mulheres EIG, não estamos nesse grupo. Esse grupo das mulheres presbiterianas são delas. Elas são protagonistas. Elas estão fazendo essa discussão. Mulheres presbiterianas do Brasil. IPB, isso. Mulheres presbiterianas do Brasil. Eu não sei se nesse grupo tem também mulheres da IPI. Eu acredito que até tenha, né? Mas o que eu quero dizer é que há um protagonismo destas mulheres, desta denominação evangélica, né, presbiteriana. Então, a EIG é um grupo de trabalho interno em apoio ao trabalho dessas mulheres, mas aí, enquanto EIG, nós também, esse grupo de trabalho destas mulheres que são feministas, e a gente teve esse cuidado porque esse grupo das mulheres presbiterianas, elas não se colocam como mulheres feministas, e nós não estamos aqui para atropelar nenhuma mulher, né? Para tirar o protagonismo de nenhuma mulher, de nenhuma luta, enfim, né? Então, nós temos outras caminhadas, outras leituras, e queremos continuar nessa posição de muito respeito, né? E ninguém tem que pensar como a gente pensa. A gente não está aqui para impor, né, o feminismo. A gente está aqui para dialogar, para conversar, para ouvir, ser ouvida, mas também entender, e porque... nenhuma de nós, meninos, como a Vivian chamou vocês, nenhuma de nós, meninos, nascemos feministas, né? Então, assim, é fruto de muita dor, de muitas violências, nós, mulheres feministas cristãs, né? E pela EIG eu posso dizer, né? A maioria de nós são mulheres com muitos traumas, inclusive traumas que vieram da igreja, né? Muitas mulheres também dentro da EIG que se colocam hoje como desigrejadas, né? Então, são muitas mulheres também machucadas também nos espaços religiosos, né? Que já sofreram todo tipo de assédio moral, sexual, né? Por exemplo, temos uma irmã também que trouxe para a gente a discussão, por exemplo, alguns anos atrás, sobre a questão do abortamento.
E não veio de forma impositiva, né? Porque é um tema tão caro para nós evangélicas, né? Veio porque ela nos contou, porque ela partilhou da sua experiência. Ela falou: eu já fiz 2 abortamentos porque eu fui obrigada. E até agora, ninguém da minha família sabe sobre isso. Na época, Caramba. ele era dirigente do louvor, eu jovem da igreja, e depois, ao invés do casamento, eu ouvi dele: não, você não é mais pura o suficiente para casar comigo. Né? Hoje ele é um pastor, evangélico, logicamente, pastor, né? E seguiu o seu caminho, é casado, tem filhos, e ela, depois de muita terapia, teve essa oportunidade, ela também se casou e teve filhos, mas sobrecarregada de culpa, né? De dor, de sofrimentos, né? Então, tem muitos temas que são muito caros, difíceis, tabus, mas que, na realidade, e o tema das violências contra as mulheres, eu penso que é um deles, são corriqueiros no meio evangélico. Só não são aceitáveis. Por exemplo, uma vez o pastor disse para mim: não, aqui não tem nenhuma mulher em condição de violência, não, aqui não tem. E também, se tiver, nós não vamos tratar dessa forma, não vamos... em outras palavras, ele quis dizer... nessas palavras ele disse: isso não é bom tratar, não é bom deixar público, porque traz escândalo para a igreja. Falei: pastor, não é a discussão, o enfrentamento da violência que traz escândalo, é a violência em si. Né? Então, muitos pastores, no meio evangélico, ainda se tem muita ausência de conhecimento de como reconhecer uma mulher em condição de violência, os tipos de violências, como atuar, para quem encaminhar. Né? Então, quando eu começo a pensar, a gente precisa de um movimento de mulheres evangélicas, né? As católicas têm o seu movimento e no meio evangélico, né? A gente precisa enfrentar as violências contra as mulheres, porque muitas mulheres também ainda nem conseguem reconhecer que estão em relacionamentos abusivos, né? Foi muito interessante uma entrevista, uma reportagem que saiu do professor Vinícius do Vale, do Observatório dos Evangélicos, e ele afirma o seguinte, que muitas mulheres em condição de violências se identificam com a Michelle Bolsonaro. Caramba! Isso me remeteu ao meu mestrado, porque no meu mestrado eu vou trabalhar violência doméstica entre mulheres evangélicas. E isso ficou, até ontem à noite, quando me passaram, algumas meninas falaram: Valéria, lembrei do seu mestrado, lembrei da sua pesquisa. E aí eu fui ler, né? E, de fato, realmente encaminha, né, para essa pesquisa que foi feita em 2007, 2008, que foi o meu mestrado. Então, assim, quando a gente chega na EIG, a gente já tem uma trajetória de pesquisa, mas também de vida. E aí, então, em 2015, a gente fala: não é possível, a gente precisa de um lugar seguro para as mulheres evangélicas começar a poder a dizer, a falar, a discutir sobre violência contra as mulheres. Né? Então, e é muito interessante, eu queria, então, falar mais um pouquinho sobre isso, né? Porque lá em 2007 eu já constatei isso, e agora eu fico feliz de um professor, né, esse professor Vinícius, que é do Observatório dos Evangélicos, também constatar a mesma coisa. É muito triste como a figura, né, da primeira-dama conectou as mulheres não para a libertação, não para tomar consciência de violências, mas se conectou exatamente para continuar num estado, numa condição de violência. Porque ele fala que muitas se conectam por quê? Elas se veem: bom, meu marido também não é evangélico, meu marido também é agressivo, é violento, é bruto,
né? E aí a Michele mostra isso para elas, porque a Michele traz novamente, né, em nome de Deus, em nome da religiosidade, né? Ela mudou até o modo de se vestir, né? De forma mais pudica, né? Então, de colarinho fechado, alto, saias mais longas e tal, né? Então, e está encarando esse quase como um cabo eleitoral do marido, né? Sim. Mas é um marido que está 60% das mulheres do país onde ela vive, dizendo que ele é misógino, que ele é sexista, que ele é bruto, que ele é violento. E ela está se mostrando submissa, orando por ele, intercessora. Então, muitas mulheres têm se conectado com a Michele por estarem também em condição de violência. E isso a gente apontou estas questões lá em 2007 com a nossa pesquisa, dizendo que muitas mulheres continuam nessa condição de violência porque o discurso religioso, né, e não só o discurso religioso, mas a teologia evangélica, muitas vezes as deixam nessa condição, que é paradoxal. Ao mesmo tempo que eu ouvi, por exemplo, entrevistando mulheres evangélicas em condição de violência, olha, se não fosse Deus na minha vida, eu já teria me matado. Se não fosse Deus, Deus é aquele chão, sabe? É aquela força, Então, ao mesmo tempo que a religião oferecia aquele único esteio, aquela única estrutura, aquele único chãozinho para ela pisar, para ela continuar a desejar ficar viva, a religião e a maternidade também foi um ponto muito forte que eu encontrei na minha pesquisa. Mas é paradoxal por quê? Porque também, às vezes, muitas vezes, também essa religiosidade as deixam em condição de subalternidade, de submissão e de condição de suportar inúmeras violências, às vezes de não reconhecer as inúmeras violências que sofrem. Valéria, foi a sua dissertação de mestrado que viralizou em todos os lugares, e eu me lembro de ter postado muitas vezes sobre, e assim, não foi exatamente uma coisa assim de achar a origem disso, porque sei lá, 2006, a internet nem era aquelas coisas assim, né? Mas eu me lembro de ter postado muitas vezes. Mas o senhor já reinava na internet em 2006, hein? Já fazia bastante barulho em 2006. Quem é da época sabe, hein? Fazia. Você estava esperando esse momento, claro, né? Minha hora claro, chegou, claro, né? Ótimo. Tá, 1-1 agora. Eu me lembro de ter postado muitas vezes um percentual de mulheres que sofriam violência, um percentual X que era de evangélicos. E isso 40%. Isso. O que viralizou foi 40% das mulheres evangélicas sofrem violência. Então, e aí eu dei muitas entrevistas a respeito disso, porque não foi bem utilizada, né? Quando a gente fala de uma pesquisa acadêmica, ela tem metodologia, ela tem uma série de questões que a gente precisa respeitar para que ela não caia em descrédito, né? Então, eu tive a oportunidade de esclarecer, liguei no canal onde tinha viralizado e tal, mas não me deram a mínima também, não se importaram com Deu correção. Uma boa manchete, né? Mas, assim, e por que eu fiz questão tive essa preocupação? Porque a minha pesquisa era uma pesquisa de amostragem, não era quantitativa, era qualitativa. Então, ela estava levando para um apontamento. Qual era o apontamento? 40% das mulheres atendidas na Casa Sofia, na Zona Sul de São Paulo, aonde eu fiz a minha pesquisa, né? E que foi na Casa Sofia, do padre Jaime Crow, que tinha 22 projetos sociais, entre um deles era a Casa Sofia, que era uma casa, na época, referência, né, de acolhimento às mulheres em condição de violência, que dava assistência, oferecia assistência jurídica, social e psicológica para essas mulheres. E quando eu cheguei no primeiro dia de pesquisa para assistente social, ela disse: eu não sei por que, Valéria, mas a gente tem muita dificuldade em
continuar oferecendo, continuar trabalhando, continuar atendendo as mulheres evangélicas. E aquilo foi um susto para mim, porque eu fui para o campo de pesquisa, né, exatamente para pesquisar violências contra as mulheres, né? E eu já tinha feito um recorte, violência doméstica, mas eu não tinha feito recorte entre mulheres evangélicas. Eu fiz no próprio campo por causa desta assistente social, que na primeira conversa com ela, ela me deu essa informação e para mim foi bombástica, né? Eu falei, como assim? Tem mulheres evangélicas sendo atendidas aqui? Como assim, né? É um dos projetos de uma igreja católica. Para mim era tudo muito complicado. Eu falei, não, eu preciso fazer mais um recorte, é aqui que eu vou ficar e eu preciso entender tudo isso. E quando eu perguntei, mas por quê? Ela falou, não sei, eu espero que você me responda. Eu falei, então, acho que é esse o meu compromisso, né? Então, assim, 40% E por que eu digo isso? Então não é 40% das mulheres evangélicas. Quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, a gente precisa cruzar dados. Então, por exemplo, se a gente vai para o Espírito Santo, um dos estados mais evangélicos, mas também um dos estados mais violentos contra as mulheres, os equipamentos públicos que têm algum tipo de levantamento, né, tudo ainda precisando andar muito, caminhar muito, né, em termos de levantamento de dados, né? Mas como a gente está ligada aí junto com os equipamentos públicos, né? Então, no Espírito Santo, não é 40% das mulheres evangélicas, mas 80% das mulheres que chegam nos serviços públicos se declaram evangélicas. Caramba! Então, quer dizer, e aí se a gente tivesse uma seriedade, né, para encarar, então, se o Temer, por exemplo, né, quando deu o golpe, não fechasse a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né, se depois o atual não continuasse, porque não foi só mudança de nome, né, eles são estratégicos também, né? Então, bom, depois recolocou a Secretaria das Mulheres, mas o que virou a Secretaria das Mulheres no Ministério, na pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos? Né? Virou mais uma secretaria, entre outras, a de Direitos Humanos, LGBT, sei lá, tem mais de 10 secretarias lá, e uma delas, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que nunca, né, recebeu, mesmo com o orçamento aprovado, tão pouco destinado, realmente efetivado, orçamento para o enfrentamento às violências contra as mulheres. E né? sob o comando da Jezabel, né? E por falar em capixaba, gente, pelo amor de Deus, né? Que história é essa na pesquisa para o Senado? Aí a gente vai retroceder ainda mais? Os evangélicos capixabas, me perdoem, depois de ter defenestrado o cara que nem ministro foi. Quantas histórias, seu Magno Quadrilha, a gente tem para falar, né? Ô, Valéria. Homem só entra no papo aqui para apanhar. Sim. É triste, né? Porque você está fazendo um retrato. A gente saiu da Bela e Recatada do Lar e evoluiu, né? A Bela Recatada do Lar, que era a Marcela, ela evoluiu para além de agora evangélica e violentada. Porque a gente percebe que existe que aquela mulher está debaixo de violência. A gente sabe, a gente olha, a gente está vendo. Não é só na esfera. Não é porque ele faz com as outras, não faz em casa. Quem faz com as outras fora, com certeza faz em casa, não faz, Valéria? E eu posso te garantir que 60% dessa rejeição das mulheres em Bolsonaro, eu tenho certeza que nenhuma queria estar casada com ele. Eu não tenho como, eu não estou no dia a dia, não estou na cotidianidade, e preciso também dizer que, mesmo que ela faça essa ligação, esse link, né, as mulheres se veem nela, as mulheres evangélicas em condição de violência, né, se identifique com a Michelle, ainda assim, infelizmente, as mulheres não percebem que a condição da Michelle, de mulher branca, né, primeira-dama, né? Enfim, é muito, muito diferente da maioria das mulheres, né? Porque com toda essa nossa luta
de enfrentamento às violências contra as mulheres, nós tivemos no último mapa da violência, por exemplo, um dado muito triste. Por um lado, diminuiu a violência contra as mulheres. Por outro lado, aumentou a violência entre as mulheres negras, né? Então, quer dizer, nós temos muito o que fazer, muito o que caminhar e infelizmente, foi um grande retrocesso a esse ministério, essa pasta administrada pela pastora Damares, né, para as mulheres, não só para as mulheres, para todas as questões de gênero, né, de identidade de gênero, de orientação sexual, enfim, mas para todas as mulheres, e eu falo todas as mulheres trans, travestis, né? Então, foi um retrocesso muito grande, né? Porque é isso, né? Além de bela, recatada e do lar, né? Bela, recatada do lar em situação de violências. E eu não sei o que é conviver com um homem que tem a boca apodrecida como aquela, por exemplo. Eu não sei, né? Então eu não posso também falar pela Michelle, mas assim, eu responderia por 60% das mulheres que rejeitam ele que não queria estar na pele dela. Vamos continuar nessa pegada da fofoca que a gente curte também. A gente é intelectual aqui até a página 4. É o que move o mundo. Aí Opa, a gente bastante páginas já. já tem, ó, somando tudo aí. Não, vamos pensar no seguinte. Mesmo os progressistas, mesmo especialmente os que se auto-intitulam ou que repetem muitas vezes isso, não são exatamente preocupados com as questões. E eu quero me referir à Janja, a gente está falando da Michelle, mas a Janja já dentro do PT, assim, já zilhões de... está atrapalhando a campanha, está obtendo um certo protagonismo, assim como se fosse um adereço e vamos tirar foto. Aí chama a Janja, tira foto, abraçadinho, mas falar, dar pitaco na campanha, participar nas redes sociais, fazer... Dentro do PT já... e tudo isso gera manchete nos sites. Janja provoca descontentamento, não sei o quê. Coordenação da comunicação da campanha de Lula enfrenta resistência. Progressista é preconceituoso do mesmo tamanho, né? Ou um pouco menos, não deveria, né? Mas eu vejo assim, não é isso. Como que é? É que, desculpa, mas não deixa de ser homem, né? Então, mas cara... Um homem, qualquer ação, com os condicionamentos que a gente tem, vai ser sempre... Quer dizer, sempre não, porque a gente quer mudar e reconhecer é o primeiro passo. Mas homem para cometer atos de machismo, esses atos negativos... Ontem, a hora que o Lula falou assim, eu não posso prometer 50% dos cargos. O Haddad tinha prometido isso de manhã. Exato. Então... diferença, né, de, sei lá, de cultura, de, não sei, me ajuda a entender e a posicionar a minha indignação, porque a manchete não é correta, a mulher não, parece que ela está invadindo um espaço. Invadindo qual espaço? Eu não tenho acompanhado, sinceramente, Sim. Então, para mim, tá novidade aqui esses anúncios. Novidades ser a Janja e tal, né? Mas, como o Will disse, nada de novo, né? Nenhuma surpresa, né? Então, eu acho que há 2 pontos aqui que pode nos incomodar muito, tanto do lado dos bolsonaristas com a Michelle, tanto no lado progressista com a Janja, por exemplo. Me traz um incômodo, por exemplo, porque a gente via a Michelle muito naquela coisa dela assistencialista, né, de primeira-dama, um papel muito mais não tão direto e tudo mais. Assim que ele foi percebendo, em dezembro, dentro da EIG, por exemplo, nós já... começamos a discutir. Esse ano a campanha vai ser diferente. Então, numa das reuniões com as coordenadoras, eu falei, se o ano passado o Bolsonaro, o bolsonarismo e toda toda a sua máquina, né,
utilizou em 2018, né, aquela coisa do macho, do fortão, do bambambam, né, da arma, do armamento, aquela coisa estúpida, né, e tal. Esse ano que vai entrar vai ser diferente. Não vai ser utilizado isso, mesmo porque não caiu bem no que foi uma grande força para que ele entrasse no que foi o meio evangélico, né, com a questão do armamento, com a política de armamento de Bolsonaro. Não soou muito bem. Alguns estão fazendo malabarismos teológicos, colocando fuzil na mão de Jesus, mas assim, não, de maneira geral, não caiu bem. Segundo a questão da pandemia, veja, as mulheres, a gente tem que sempre, por isso que eu falo, não pode também ir com preconceito quando a gente vai analisar o campo religioso, né? É todo mundo burro, todo mundo idiotizado, todo mundo. Eu acho que tem aquela parcela, né, mais rígida, que está sempre sempre mais fechada, né, para o diálogo e tal, né? Enfim, que de fato se identificam com todo aquele discurso de ódio e tudo mais. Mas assim, eu queria falar pelas mulheres, no sentido de com as mulheres, né? A partir de um olhar para as mulheres. Por exemplo, na pandemia, mais uma vez, em mais uma crise, agora não só econômica, mas sanitária, foram as mulheres as que mais sofreram. São as mulheres que estão nas profissões, em sua maioria, de cuidado. Assim o magistério se iniciou, porque as mulheres entraram no magistério, por exemplo, porque era extensão do quintal da casa dela. Por isso que, por muito tempo, a professora é chamada de tia, né? É a cuidadora, já cuida dos filhos em casa, dos sobrinhos, né? Se não casou e tal. Então, ela é a professora infantil. Demorou para as mulheres começarem a darem aula para os mais crescidos e depois no ensino superior e tudo mais, né? Então, a gente tem que começar a perceber que essa questão misógina, sexista, né, com as mulheres, a gente sempre tem que partir do ponto de vista histórico, né? Então, você me pergunta como é que é, né? Parece meio igual, né? No que tange a questão do machismo, da misoginia, do sexismo, sim, as violências se repetem, né? As questões de gênero, assim como as questões de raça, porque esse cristianismo que vem com a colonização, ele é generificado e ele é racializado na mesma base, sob a mesma base para explorar, de exploração. Então, ele é misógino, sim, ele é sexista, sim, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar muito ligado, alerta em relação a isso, porque nos incomoda muito ela sair daquela vida mais discreta dela, porque quem estava sempre mais em destaque era Damares, enquanto ministra de uma pasta, mas ela saiu desse quase anonimato, né, dessa vida mais discreta, para realmente alcançar as mulheres evangélicas. Por quê? Porque na pandemia, se o discurso do armamento, se as políticas de armamento já não tocaram as mulheres, porque as mulheres negras sabem quem mata os seus filhos, estão cansadas de enterrar os seus filhos exatamente por balas do Estado, ou seja, de um Estado que deveria ser de proteção, as mulheres não são idiotas. As mulheres não são burras. E nem as mulheres evangélicas. Então, quando ele percebeu que a sua rejeição entre as mulheres também estava entre as mulheres evangélicas, ele colocou a Michele, e ela, talvez até por devoção ou não estou aqui para julgá-la, mas sou completamente contrária a todas as suas posições e tudo mais, mas também não estou aqui para julgar a sua espiritualidade, a sua religiosidade, nem da Damares, nunca proferi nada, né? E nem gosto que coloque, por exemplo, jargões desrespeitosos sobre experiências religiosas de ninguém, portanto, nem da Damares, portanto, nem da Michele, mesmo
eu sendo totalmente politicamente e também como cristã de uma teologia que enxerga Jesus muito diferente dela, né? Bom, mas a questão é que ela sendo instrumentalizada ou se colocando à disposição para fazer isso, ela se liga, ela tenta se ligar e diminuir essa rejeição do Bolsonaro entre as mulheres evangélicas. Não sei. Eu acho que agora o professor Vinícius está nos dando uma outra coisa para analisar. Será mesmo que vai mudar voto? Ou as mulheres estão se ligando porque também estão nessa condição de violência? Não, essa foi assim impressionante. O professor Ed, a gente tem mais um vídeo para passar. Eu tenho aqui Dani Leão. Já ouviu falar dela ou não? Opa! Grande Dani. A Dani também fez uma pergunta para você. Dani, Valéria. só para saber, a Dani é uma grande parceira da Valéria, né? E também mulherão da EIG. Vamos lá. Qual é a composição da Associação Mulheres em? Quais são as mulheres que compõem esse coletivo? São só mulheres? E diante dessa diversidade de atividades, de potências diferentes, o que você atribui que seja a causa desse encontro, desse desejo dessas mulheres de caminharem juntas? Boa. Obrigada, Dani. Um beijo para você. Então, qual é a composição da EIG e o que as une? Né? A EIG é um movimento de mulheres organizadas plurais. Nós temos mulheres acadêmicas, temos mulheres pastoras, temos mulheres leigas, temos mulheres pouco escolarizadas, temos mães LGBTs que chegaram até a gente, inclusive dizendo: olha, o pastor disse para eu bater no meu filho para ele aprender. E eu não quero fazer isso, me ajuda. Né? Então, temos mulheres pretas, temos mulheres afro-indígenas, temos mulheres em toda a diversidade. Tem algum censo assim, de quantas mulheres são, quantas pertencem? Nós estamos organizadas em 12 estados. 12 estados. Isso. E as mulheres EIG, sem falar em rede, em ativismo digital e nada disso, mas assim, enquanto associação, nós somos 105 mulheres. Então, organizadas nesses diferentes estados, né? E o que eu diria que une essas mulheres EIG, ela também pergunta se são só mulheres. A EIG ela se organiza num tripé de atuação que compõe educação continuada, no sentido de que nós estamos sempre dando formações para essas mulheres, né? Nós temos o tripé da espiritualidade, nós nutrimos uma espiritualidade entre nós, inclusive fazemos cultos, né? A partir de uma teologias, né? Que eu digo não mofadas, né? Mas respiráveis, né? Então, teologia feminista, teologia negra, teologia queer, né? Então, a nossa liturgia, o nosso modo de cultuar também é muito plural, até para abarcar toda a diversidade dessas mulheres, né? Que país é esse que ela está falando que acontece que a gente está sonhando, né? É no Brasil? Não, e agora eu vou te dar mais uma novidade. É no Brasil então. isso? Olha só, ela diz, tem só mulheres? Não, nós temos dentro desse grupo, né, nesse tripé de educação, espiritualidade e política, porque nós nos posicionamos politicamente, não de forma partidária, mas no espectro à esquerda, sim, né? Sem nenhuma culpa, sem nenhum problema, sem nenhum sem apontamento de que não pode, é pecado, não, para a gente o que de fato não é compatível com o evangelho é a injustiça, é necropolítica, né? É a desigualdade, né? Então, agora, se é pela vida, para a gente é muito compatível com Jesus de Nazaré, né? Então,
E se organiza, então, nesse tripé. O eixo norteador são os enfrentamentos, é o enfrentamento às violências contra as mulheres, e aí em comissões de trabalho. Então, a gente tem várias comissões de liturgia, de formação, de comunicação, enfim. Entre essas comissões de trabalho, nós temos a comissão dos homens EIG. Olha aí. Convidados, meninos. Aí, tá vendo? Essa comissão tem como referência... Cada vez que você fala meninos, o Will dá um sorrisão. Mas claro, né? Mas também, Do que te chamaram no comentário do YouTube? Foi o Ed que viu, não foi? Alguém Conta, comentou Ed, e falou conta. alguma coisa de você, como que era? O marrom? Não é marrom. não. Já tá morrendo de vergonha agora. É. Vanessa, deixa a gente contar aqui que falou alguma Um coisa. comentário lá no O Will Dizer- ruborizado aqui, mas beleza. Deixa pra lá. 2-1. 2-1. Segue. Desculpa te cortar. Mas olha, Comissão Homens EIG, Portas Abertas. Quem é a nossa referência é o pastor Daniel, Sim. da Comunidade Cristã da Zona Leste, CCZL, legal. a minha igreja. Então... Na comunicação, eu posso ajudar também alguma coisa lá? Eu recebi um convite, tá? Você não, que você nem... Nossa, gente, vamos apoiar as mulheres feministas. Total. cristãs. Vocês estão conseguindo entender no sentido de... É importante isso? Sim. Vamos apoiar? Vamos dar voz? Vamos? Fala para mim. Vou entrevistar vocês agora. Olha só. Vocês estão achando da Olha, EIG? olha como funciona a cabeça de um social media. 105 mulheres. Só que, em média, cada pessoa, por exemplo, no Facebook tem 168 contatos. Arredondando para 170 vezes 100, a gente já foi para 20 mil pessoas. Ou seja, quando a gente fala de amigos, a gente já está falando só com esse grupo de 100, a gente já vai passar para 180 mil pessoas. Será que eu acertei na matemática? Acho Se que eu você errei, depois eu corrijo nos comentários. Mas quando a gente fala 100, parece que é um grupo pequeno. Redes sociais, não. Amigos de amigos, a gente já sai de 100 e vai para 180 mil. Ó, você não tinha ideia dessa potência que tinha tudo isso. E olha, a EIG trabalha de forma tão séria, transparente, ética, né? E não perfeita, logicamente, somos mulheres, né, em construção. Como eu disse, ninguém nasceu pronta, feminista, desconstruidona. Não. Nós temos mulheres que já leram um pouco mais, tem mulheres que, com a sua própria experiência de vida e de fé, nos ensina muito. Enfim, são mulheres, e às vezes a gente dá um passo a mais, às vezes a gente para, às vezes a gente diz, precisamos descansar, descansar não é desistir. E assim a gente vai acolhendo as mulheres, ouvindo essas mulheres, tratando, cuidando, caminhando com as mulheres, né, ensinando, aprendendo, né? Então, e a EIG, eu acho que uma coisa muito interessante, importante para a gente também dizer aqui, é que a EIG, desde 2015, assim, quando ela nasce, né? Então, fruto de muito já trabalho, pesquisa e tudo mais, mas quando no Fórum Pentecostal Latino-Caribenho, que foi aqui em São Paulo e que eu estava presente, que eu desafiei as mulheres, 17 mulheres, que eram minoria naquele fórum, a formar, né, a nos organizarmos enquanto movimento de mulheres evangélicas e tudo mais, foi muito interessante porque, assim que nós propomos, as mulheres aceitaram, o fórum, consta na ata, tudo isso, né? Mas passado 2 meses, veja, 2015, a questão da ideologia de gênero estava fervilhando já, eu estava acompanhando já o Plano Nacional de Educação, e aí começou, eu não vou, olha, Valéria, eu não vou participar, olha, esse nome é muito complicado, olha, não sei o quê, olha, não sei o que lá, tira evangélicos, tira gênero, não fala que somos feministas, isso e aquilo, pastores também me ligando, olha, o que você está querendo? Porque se for gênero, homem ou mulher, ou se for essa ideologia de gênero, as jovens da minha igreja não vão, não, e tal. Então, foi assim, o nosso trabalho foi sempre de muita resistência, né? Mas também de muitas parcerias boas, né? Então, a própria CDD, as católicas sempre nos apoiaram, o CONIC,
com a nossa querida Rome, sempre nos apoiou, Koinonia, plataforma dos movimentos sociais, nós fazemos parte, né, da plataforma dos movimentos sociais, equipamentos públicos. Hoje a EIG tem uma cadeira efetiva no Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, por isso nós acompanhamos, monitoramos, fiscalizamos muito de perto o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, é uma trajetória de muito trabalho sério, transparente, ético, e que nós estamos aonde nós estamos, perto das mulheres, porque a gente realmente encara o nosso trabalho e o nosso ativismo de maneira muito qualificada. A gente está sempre aprendendo e apreendendo e nos cobrando e realmente fazendo trabalhos qualificados, todas nós. Não só qualificados, mas fazer ativismo com toda essa doçura, com toda essa eloquência, com toda essa pedagogia, com toda... Caramba, fica difícil alguém brigar, né, Valéria? Mas eu sou boa de briga também. Não, brigar que eu digo assim, é porque entre os homens ogros, e todo dia eu fico procurando assim, todo dia eu descubro um lado meio ogro, um lado preconceituoso. Ogro sempre. Você? Todo mundo tem, assim, às vezes eu olho e falo, nossa, eu sou um ogro, assim, né? Daí, por quê? Muita gente coloca, não, porque essas feministas, quando fala assim, essas feministas, só o tom de voz já coloca uma mulher que não me remete a você. Bonita, doce, articulada. É como se, assim, na verdade, é uma projeção do homem que é ogro e fala, para vir brigar comigo a mulher vai chegar com um tacape não, com um negócio na mão lá. Tá aqui, olha só, hoje foi assim mais do que pedagógico, foi assim encantador. Com todos os trocadilhos, assim, a gente fica encantado de poder partilhar da mesma luta e de poder abrir todos os espaços. Documentos que eu não publiquei, quero publicar, enfim, passa aí que na rede social a gente faz bastante barulho, né? A gente briga um pouquinho. Amiga, muito obrigado por aceitar esse convite da gente. Peraí, não, falta uma ainda. Falta só uma coisa aqui, ó. Tá. Eu recebi aqui esse é legal, porque hoje ele já apareceu bastante na nossa pauta. Processo criminal do Ministério Público. Mas faz aquele como que é? SM? Eu gostei desse negócio de SM. Quando você se referir a ele, faz isso que é o SM, tá? Processo criminal do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o pastor SM. Isso. Por crime de transfobia. Mais um, hein? Eu não vou ler tudo isso, mas olha só nossas amigas aqui, Will. Alexia Salvador, juntamente com os coletivos Mulheres EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, e igrejas da comunidade metropolitana, enviou representação criminal ao Ministério Público do Rio de Janeiro, recebida e encaminhada para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. E daí, para minha surpresa, como que chama? Vai ter agora audiência? Dia 12, audiência, isso. Dia 12, você vai assistir perto do dia 12, quase isso, não é? Outra quarta-feira que vem, é isso aí. Então, olha, mais um, a gente espera. Ele não está pagando muita gente, tá? Mas vamos colocar mais uma dívida na lista. Na lista do pastor Paulo tinha assim, né, subia, né, os processos dele, não parava de subir. Mais um, tá? Depois do bacalhau azedo, mais esse aí para você. Parabéns aí por... E vamos... É assim que funciona, não é só, vamos dizer, lembrando as palavras bíblicas, também... Sim, porque ele para justificar a transfobia, o crime de transfobia, né? E esse processo foi a Alexia, né? Isso. E nós compomos esse processo junto com ela. A Alexia Salvador é daí de São Paulo, faz parte do Conselho de Ética. Já esteve conosco. Alexia, um beijo. Beijo, Alexia. Veja, ele usou os valores cristãos. Ele disse que
era inaceitável aquela peça, né, publicitária, porque não podia ter uma mulher fazendo o papel de pai, né, naquela Foi peça. Natura, né? Foi Natura, naquela peça publicitária, porque isso ia de encontro aos valores cristãos. E nós, no processo, vamos indagar exatamente sobre isso. De que valores cristãos ele está se dirigindo? E desde quando valores cristãos devem justificar crime? Deve justificar você atacar a dignidade de uma pessoa, você colocar em risco de vida toda uma comunidade que já tem, as pessoas trans, as travestis, elas já têm uma média de vida. Gente, isso é chocante. Toda vez que eu falo, para mim, é muito chocante. De 35 anos. Ouvir a Alexia dizer, eu sou sobrevivente porque conseguiu passar dos 35, é chocante. Tinha que chocar qualquer cristão. Tinha que chocar qualquer cristã. Uma sociedade que se declara quase 87% dela como cristã, ao mesmo tempo que é o 5º país mais violento do mundo contra as mulheres. O primeiro é El Salvador, segundo Colômbia, terceiro Guatemala, quarto Rússia, quinto Brasil. Isso não é incompatível com o Evangelho? E para deixar essa mistura mais complexa, o país que mais consome pornografia trans. Exatamente. E que mais mata. E que mais mata. Né? Então, assim, é isso que deveria incomodar, deveria nos tirar o sono e falar, para a gente perguntar que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que sociedade cristã é essa que está aí defendendo família? Que família? Se as nossas maiores dores, muitas vezes, são dadas dentro dos espaços intrafamiliares. Então, nós estamos compondo, sim, esse processo. Isso também é parte da nossa militância. E nós esperamos que vocês acompanhem. E depois, chame aí, depois da audiência, no dia 12, a Alexia, a EIG novamente, as advogadas que estão aí nesse processo, né? Para a gente saber porque pode ser que no dia 12 já tenha até o julgamento, né? Então, a sentença, né? Então, para a gente saber o que aconteceu. Ele vai ser condenado por mais um crime, você disse mais um, né? Quer dizer, ele não se importa? Ele não se importa com as pessoas, é isso? E mais uma vez, eu estava dizendo aqui há pouco com o pastor Paulo, não venha com essa historinha que é cristofobia. Porque ele usa esse argumento, né? Sim. Estão me perseguindo, me impedindo de pregar o evangelho, de falar a verdade, esses libertinos, não sei o quê. Isso é falácia. Eu estava dizendo aqui. Você acabou de voltar do norte do Brasil, né? Você estava no norte do Brasil, você foi em uma igreja evangélica. Você viu algum policial ou alguém impedindo de fazer culto? Não, né? O pastor Paulo estava dizendo agora há pouco que viajou não sei quantas cidades já nesse ano pregando o evangelho, ou seja, não tem cristofobia nenhuma no país. Né? O que está acontecendo aqui é crime, está tratando de um crime. E eu vou dizer de novo, o Gilberto Barros, o apresentador, o tal do Leão lá, foi condenado. Por homofobia. Se eu não estou enganado, são 2 ou 3 anos de prisão. Já converteram em... Já converteram? Tudo bem, mas no mínimo porque é réu primário, etc. Mas mesmo assim, já não é mais réu primário. Sim. Perdeu. Se ele insistir, aí ele vai em cana. Entendeu? Até porque, né, sistema prisional também nesse país, esse punitivismo também não leva ninguém a nada, não resolve nada nesse país, mas é para outro momento. Mas é importante dizer isso, que você é uma liderança cristã evangélica, né, para dizer, não é cristofobia isso aqui. Não tem cristofobia do Brasil. O que está acontecendo, a gente está dando nome às coisas. É crime. E tanto, né, que é falácia, Will, que eles estão dizendo, se fosse cristofobia, estaria ligado à perda de direitos, né, da liberdade religiosa, Isso. que é um dos argumentos dele. Mas não diz respeito à liberdade religiosa. Ao contrário, não há nenhuma perda de direito dos incomodados. Eles estão incomodados com perdas de privilégios.
Eles estão preocupados com a perda do espaço enorme que eles tinham de cometer crimes, de cometer abusos. E nós estamos dizendo não. Basta. Não em meu nome, não em nome de Deus, não em nome da fé cristã. Não. Então, por isso que eles estão incomodados. Não tem nada a ver com cristofobia. Absolutamente nada. Eles estão incomodados porque eles estão sendo mais fiscalizados, mais monitorados, e nós vamos continuar, nós não temos medo, nós vamos continuar, porque eles não podem. A EIG nasce com um slogan muito interessante em 2015, dizendo: a bancada evangélica não nos representa. Nós íamos para as ruas e o que nos parou foi a pandemia, e retomaremos, e vai continuar sendo. Então, crime não em nosso nome. Isso aí. Amém. Ah, que orgulho da gente ter um espaço Bom desse, demais, né? bom demais. Valéria, gratidão, minha irmã, isso é demais. O que o Paulo disse é verdade, admirável. Tem um tom professoral, assim, pedagógico, impressionante, didático, uma coisa assim maravilhosa. Isso aqui é para todo mundo, todos os homens assistirem. Meu irmão que está me assistindo aqui, antes de você falar, eu não sou machista, esse feminismo é o contrário do machismo, blá blá blá. Ouça o que essas mulheres têm para dizer. Reflita, saia do seu lugar e permita-se ouvir. Faça como Jesus, que se permitiu ouvir tantas pessoas diferentes ao ponto de falar: olha, eu nunca ouvi fé como essa em Israel. Porque ele se permitiu ouvir. Então, ouça o que elas têm para dizer. E assim a gente vai permitir o diálogo, conversar. E eu conheço, pelo menos todas as mulheres feministas próximas a mim, estão dispostas a conversar, elas não têm obrigação nenhuma, estão cansadas, né? São violentadas, estão no limite emocional, mas mesmo assim respiram fundo. Qual é o problema? No que podemos conversar, é ou não é? Então, ou se conversa, acho que essa nossa prosa aqui tem que servir para isso, que chega o maior número de pessoas, de homens, que se permitam ouvir e mudar. É importante. Depois da palavra de Deus, eu só posso dar a bênção aqui ou recolher oferta. Teve oferta hoje? Não. Já ainda não. Hoje Agora, não teve. Pava, olha o que ele lembrou, né? Jesus parou para ouvir a mulher. E não só, ele se permitiu ser tocado por ela. E ao ser tocado, ele poderia falar: opa, a lei não permite, né? Espera aí um pouquinho. Quando ele descobriu, então, que era uma mulher na lei impura, em sangramento, ele poderia ter parado tudo, mandado apedrejar, mandado castigar, mas ele permitiu ser tocado, e dele saiu o quê? Virtude. Discriminação? Não. Morte? Não. Poder, virtude, vida. É esse Jesus que a gente quer na nossa vida. Amém. É esse Jesus. Eita, nós, Eita que Deus. coisa linda. Gente, é por causa de vocês e para vocês que a gente faz tudo isso, né, Will? É isso aí. Começamos há quanto? Tem quantas horas que a gente está aqui? Desde umas 2 horas. 10 horas. Efetivamente gravando 2 horas da tarde, 14 horas, certo? São 19h24, nós estamos gravando quase sem parar há 5 horas. Então, e é para você curtir esses papos, e é para... O Ed falou que chegou que horas aqui? 4h30 da manhã, é isso? Olha só, espero que você tenha curtido. Vem muitos outros papos legais. Curte o canal, participe do time de membros que tem ainda nos apoiado financeiramente para a gente continuar fazendo nesse lugar lindo com gente linda. Enfim, obrigado pelo apoio, obrigado, Valéria, pelo Eu que agradeço. papo maravilhoso. E continue com a gente, porque é esse Jesus que nos motiva a continuar espalhando amor por aí. Grande beijo. Valeu, gente. Boa noite. Abraço. Boa noite para quem está vindo de noite, né? Para quem não tiver, bom dia, boa tarde. Falou, gente.